Olá, queridos, que Deus abençoe de forma maravilhosa e poderosa. Estamos alegres na presença do Senhor Jesus e o nosso Deus, Ele tem nos capacitado com muita graça, com muita autoridade e que nós possamos a cada dia desfrutar das copiosas bênçãos que Deus Ele tem assim derramado na vida do seu povo. Isso é de sobremodo excelente. Quero trazer uma palavra para você que me ouve nesse momento acerca da ressurreição de Cristo. E o texto base está em 1ª carta de Paulo aos irmãos de Corinto, no capítulo 15, no versículo de 1 a 10, que diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as suas Escrituras, o que foi sepultado e o que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, o que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que perseguir a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo, ela não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. É uma leitura aí de 10 versículos, onde Paulo ele mostra a ressurreição de Cristo. Paulo também está nos trazendo a eficácia desta mensagem, revelando-nos a credibilidade do evangelho que pregamos, principalmente quando nós estamos falando acerca da ressurreição de Jesus. Paulo está nos mostrando que esta mensagem ela é verdadeira, essa mensagem ela é digna de confiança, de aceitação, de credibilidade, porque aquele que veio ao mundo, pregou, fez a vontade do Pai, foi morto, mas ele ressuscitou. E Paulo relata aqui as testemunhas, as pessoas que realmente andaram com Jesus e viram Jesus e testemunham de que ele está vivo. Isso é importante porque que a ressurreição de Cristo ela é a garantia no nosso presente. Ou seja, a ressurreição de Cristo, ela traz para nós uma garantia de que a ressurreição de Cristo, ela traz para nós esperança, ela traz para nós essa confiança de pregarmos o Evangelho com intrepidez, na ousadia do Espírito Santo, e ele vai confirmando aquilo que nós estamos anunciando, voltando aqui ao princípio. A ressurreição de Cristo,
ela traz para nós esperança, confiança, credibilidade na mensagem que pregamos. Por quê? Porque é justamente por causa da ressurreição de Cristo é que nós temos a esperança de uma vida em Cristo, nós temos esperança da nossa entrada na glória, a permanência da igreja aqui, o trabalho continua porque a palavra de Deus ela nos dá esse entendimento. Porque Paulo disse, se não houver da parte nossa aquela certeza da ressurreição de Cristo, nós seríamos mais miseráveis dos homens. Mas uma coisa que eu quero pontuar com você nesse momento, que a ressurreição de Cristo, ela tanto promove uma esperança no presente. Quando eu falo esperança no presente, eu estou falando de uma ressurreição que garante-nos vitórias no presente. Mas é também a ressurreição de Cristo, ela é a nossa garantia também no futuro. Por quê? Porque nós, acreditando nesta mensagem, e Paulo ele diz, se nós esperarmos Cristo apenas nessa vida, nós seríamos mais miseráveis dos homens. Então, nós precisamos de Cristo para continuar desenvolvendo esta obra, sendo colaboradores e Cristo cooperando conosco nesse trabalho, mas também nos garante uma vida de paz, de gozo no futuro, nos garante o céu por herança, nos garante vitória, a coroa da justiça que está preparada, que Tiago diz, para aqueles que o Senhor o ama. Então a ressurreição de Cristo, ela tanto nos dá garantias no presente, como ela também nos dá garantia no futuro. Uma outra coisa importante é que a profecia de Jó, ela é considerada contemporânea dos personagens do livro do Gênesis. Ele fala que numa remota antiguidade, em seus livros, no capítulo 19, versículo 25 ao 27, nós vamos observar que o patriarca ele afirmou que após a sua morte ressurgirá e virá claramente o seu Redentor. Então nós vamos olhar que muitos homens de Deus, eles falaram acerca da ressurreição de Cristo. Eles falaram acerca dessa vitória que seria conquistada lá na cruz. Nós vimos Jó falando a esse respeito, falando de profecias da ressurreição. Nós vimos também que Daniel, ele profetizou acerca da ressurreição de Cristo. Daniel capítulo 12, versículo 2. Nós também vamos ver que Davi, ele falou a respeito da ressurreição. Salmo 16, o versículo de número 10. Nós vamos olhar Atos capítulo 2, o versículo de número 34. Isso é importante. A profecia do próprio Cristo em Mateus 16, 21. Nós vemos essas diversas ocasiões, o Senhor Jesus, ele advertiu aos seus discípulos que eles haveriam de ser entregues aos pecadores e também morrer a fim de resgatar a humanidade de seus pecados e das suas iniquidades. Nós vamos observar também essa declaração na ressurreição de Cristo. Observe claramente em 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso 8 e verso 9, estou dando referências para que você venha ver com clareza. Então nós vemos essas diversas declarações de fé do apóstolo Paulo. Temos da ressurreição do nosso Senhor. Lembrar de que Jesus que é da descendência de Davi, ele ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro, trabalho, até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus, ela não está presa.
Paulo ele faz declarações acerca da ressurreição de Jesus, mostrando que o trabalho que ele desenvolvera na pregação, no ensino, fazendo discípulo, esse trabalho ele não era vão. O cerne da mensagem do apóstolo Paulo era Jesus Cristo, era o Senhor Jesus. Eu quero trazer para você aqui, para que você compreenda que a nossa pregação, o cerne, a centralidade do Evangelho é Jesus, é a mensagem da cruz, é o Evangelho. A igreja de Jesus, ela se torna uma igreja apostólica quando ela prega expositivamente o Novo Testamento. Ela está identificando-se que de fato ela é uma igreja apostólica e que ela prega a doutrina dos apóstolos, que é o fundamento desta igreja na sua doutrina, nos seus ensinamentos, o que nós estamos desenvolvendo, o que nós estamos pregando, o que estamos falando, o que nós estamos anunciando a Jesus Cristo, esse crucificado. Então Paulo ele traz essa ideia de que a fé dos apóstolos, Paulo, temos da ressurreição do nosso Senhor, ele lembra de que Jesus Cristo é da descendência de Davi. Paulo ele traz todo um conceito histórico, mostrando de onde Cristo vem e qual é o propósito da sua vinda, da sua morte. Mostra também o propósito da ressurreição, para que esta mensagem ela se torne uma mensagem válida, seja uma mensagem digna de toda aceitação. Falar a respeito da ressurreição de Cristo é trazer para nós esse entendimento de que nós estamos pregando uma mensagem verdadeira e nós possamos testemunhar da ressurreição de Cristo. Nós possamos declarar, por quê? Porque nos evangelhos eles confirmam essa verdade. Por exemplo, todos os evangelhos eles atestam que Jesus ele precisou morrer para resgatar-nos do pecado, mas ressurgiu com muito grande poder e autoridade. Pastor, mas onde é que eu encontro essa referência que corrobora o que o Senhor está pregando, ensinando? Mateus 28. Você lê do versículo 1 ao 10. O próprio Jesus, ele incube essa igreja a fazer discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 também fala. Jesus está dizendo, ide e fazei discípulos em todas as nações. Jesus está nos dizendo que o dever primordial da igreja é pregar o evangelho, é fazer discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o dever primordial da igreja. Pregar o evangelho, fazer discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o papel primordial da igreja. Mateus 28, primeiro, nós vimos que Jesus ele dá essa ordem. Ele está incumbindo a igreja para que ela possa evangelizar, ela possa discipular, ela possa fazer discípulo. E aqui eu quero abrir um parêntese, que a igreja que não discipula, a igreja que não faz discípulo, ela também não é igreja e não terá igreja. Se tem pessoas que focam simplesmente no crescimento da igreja, na questão numérica, e não faz discípulo, amanhã ela também não terá igreja.
Porque a igreja que investe no discipulado, a igreja que faz discípulo, a igreja que tem discípulo, ela terá igreja. Mas se investir simplesmente na questão numérica de pessoa, é uma aglomeração de pessoas que não têm discípulos. Isso é algo que deve ser observado com muito cuidado, com muito zelo. Porque nós temos visto nos dias atuais uma carência muito grande, principalmente nos púlpitos das igrejas, de mestres, de pessoas que estão habilitadas para fazer discípulo, para ensinar. Infelizmente, nós temos visto na atualidade muitos movimentos de revelações, profecias para todo lado, gente prometendo muita coisa em nome de um Deus que nem sempre Deus está presente nestas coisas e nem vai se responsabilizar por aquilo que ele não fala. Deus não vai se responsabilizar por promessas meramente humanas que não têm nenhum compromisso com ele. Infelizmente, há muitos que estão se deixando levar por estes movimentos, correndo atrás de profetas e de profecias, esquecendo de que a maior revelação de Deus nós já temos, que é a palavra de Deus. Quando você está pregando a palavra, você está profetizando, porque você está pregando uma mensagem que, se alguém credibilizar, essa pessoa será mudada, a vida dela será moldada. A palavra de Deus é a palavra revelada, é o Deus da palavra que se comunica, ele transmite através da sua mensagem o seu querer, a sua vontade, o seu plano, o seu propósito para a vida da igreja. Que vivamos em obediência e submetemos-nos ao senhorio de Cristo. A palavra de Deus, ela está nos mostrando isso. E observe uma coisa importante, que em Atos dos Apóstolos, cumprindo-se a recomendação de Jesus aos discípulos, eles foram a Jerusalém a fim de esperar a descida do Espírito Santo. Você vai observar isso em Atos capítulo 2, verso 22 ao 32. Então observe que a descida do Espírito Santo em Jerusalém encheu toda a casa. Todas aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo. 120 pessoas, a Bíblia diz que elas foram impactadas pelo poder do Espírito Santo. Aí você me pergunta, pastor, mas por que isto aconteceu? É mais uma declaração, é mais uma prova de que Jesus ressuscitou. Jesus, ele diz, eu irei para o meu Pai, mas eu enviarei outro, o Consolador. Enviarei o Consolador, outro da mesma espécie, outro com o mesmo poder, que vai estar convosco, que estar em vós, que vos ensinará tudo e que vos fará lembrar daquilo também que nós temos estudado. Essa é a obra, é o Espírito Santo trabalhando em benefício desse homem para habilitar. Observe que Pedro e os 12, observe que, de acordo com a testemunha arrolada por Paulo, inicialmente o Senhor ressuscitou e foi visto por Cefas, também chamado Pedro, e em seguida pelos 12. 1 Coríntios 15, verso 5. Cristo, ele dá-nos provas da sua ressurreição.
Então não tem como nós estarmos jogando palavras fora. A mensagem de Cristo, ela tem a sua centralidade. Cristo. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Ele está vivo. E as pessoas viram Jesus. As pessoas, elas viram Jesus depois da sua ressurreição. Jesus apareceu a Maria Madalena. Jesus apareceu para aquelas mulheres que foram visitar logo bem cedo. Os anjos disseram, Ele não está aqui. Por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Jesus não está aqui, mas ressuscitou. Ide anunciar aos outros. E estando ali os discípulos reunidos com medo do que poderia acontecer com eles, Jesus aparece repentinamente no meio deles. Depois Jesus aparece quando eles estavam pescando. Alguém tem alguma coisa aí para comer? E de repente Pedro reconhece que é Jesus, que está à margem do rio. Ele pula na água. E depois nós vimos ali Jesus subindo no Monte das Oliveiras, Atos capítulo 1. E nós vimos ver as últimas instruções de Jesus subindo, e vai subindo, e mais de 500 pessoas viram Jesus. Então são provas de que aquilo que nós estamos anunciando, da mensagem que nós estamos pregando, ela é digna de toda aceitação, porque Jesus, Ele ressuscitou. Querido, que Deus abençoe a tua vida, te dê graças, te sustente e que você possa refletir sobre o que nós estamos anunciando para o crescimento, para uma mudança realmente de vida. Que Deus em Cristo te abençoe de forma poderosa, em o nome do Senhor Jesus.